Quais são os 7 erros mais comuns de marketing de conteúdo? Tá todo mundo falando sobre conteúdo e querendo saber como usar essa estratégia no seu negócio para alcançar mais pessoas, fazer a marca crescer e ter mais resultados de vendas. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar um pouco mais sobre o que não fazer e o que fazer para o seu marketing de conteúdo dar certo. Olá, eu sou Rafael Reis Oliveira, da marketingdeconteúdo.com.br, fundador da agência Web Estratégica, uma agência especializada em marketing de conteúdo. Nessa série de vídeos, eu vou compartilhar algumas dicas do que fazer e o que não fazer para o marketing de conteúdo funcionar para o seu negócio. Seja você um empreendedor digital, um profissional de conteúdo, um jornalista, publicitário, marqueteiro, independente da área em que você trabalhe, se você quer fazer o marketing de conteúdo funcionar para o seu negócio, ele depende de alguns passos que têm que ser seguidos para a coisa toda funcionar como uma estratégia concisa e bem amarrada. No final desse vídeo, você vai ter um link para poder baixar 2 e-books sobre marketing de conteúdo e receber ainda mais conteúdo que a gente divulga lá no site. Então vamos lá. Primeiro ponto dos 7 erros mais comuns de marketing de conteúdo. Muita gente acredita que conteúdo é só blog. Se você fizer posts no seu blog e gerar algum tráfego para ele, utilizando as redes sociais e ranqueando para alguns termos no Google, você já está fazendo conteúdo suficiente. Não é bem por aí. Fazer o blog e utilizar o blog como um centralizador do seu conteúdo é uma excelente estratégia, mas isso por si só não basta. Uma vez que você tenha tráfego e pessoas chegando no seu site, você precisa primeiro conseguir coletar as informações dessas pessoas. Depois, você precisa conseguir se relacionar com essas pessoas para que elas caminhem no que a gente chama de funil de vendas. A gente mapeia esse funil e entende qual é o comportamento das pessoas, desde quando elas estão descobrindo um produto, até quando elas estão coletando mais informações, avaliando as possibilidades, até tomar uma decisão de compra. Isso a gente chama hoje em dia de jornada do consumidor. É o processo de decisão quando uma pessoa está buscando informações na internet para conhecer mais de um produto, de um serviço ou de uma solução. Você deve sim fazer posts no seu blog e manter a sua audiência sempre alimentada de conteúdo bom que tenha a ver com o seu negócio. Você vai prover informações e vai se posicionar como um especialista, como uma autoridade, como uma referência no seu segmento, no seu mercado ou no seu nicho. Mas fazer só post no blog necessariamente não é marketing de conteúdo. É simplesmente postar no blog. Quando você executa a estratégia como um todo, aí sim você está fazendo um conteúdo eficiente. O segundo item dos 7 erros mais comuns de marketing de conteúdo é você não definir as suas personas. O que é que são personas? Personas são estereótipos do seu cliente ideal. São personagens que servem para ilustrar quem é o seu cliente potencial. Quando você pensa numa solução, num serviço, num produto que a sua empresa vende, quem são os clientes potenciais? Essas vão ser as suas personas. Você pode ter 1, 2 ou até 10 personas. Independente de quantas elas sejam, de quais sejam os hábitos delas, quanto mais você entender quem é o seu cliente, quem é o alvo para quem você está direcionando o seu conteúdo, mais fácil vai ser você produzir um conteúdo direcionado para essas necessidades e que vai levar a uma conversão, que vai levar a uma venda, que vai levar um objetivo para o seu negócio. Falando em objetivo, vamos para o terceiro erro mais comum. Não definir um objetivo para o seu conteúdo. Conteúdo não vai ser escrito a esmo, simplesmente para manter as pessoas entretidas ou alimentadas com alguma informação. Isso vai fazer com que o nível de atenção que elas dão para aquilo que você tem para dizer gradualmente vá caindo, se esse conteúdo não tiver um objetivo a cumprir. Se ele não ajudar com que essa pessoa realmente aprenda alguma coisa e possa aplicar isso no negócio. O quarto erro mais comum é não definir as métricas de sucesso do conteúdo. Muita gente faz marketing de conteúdo e olha lá no Google Analytics e fala: nossa, a visitação do meu site está subindo. Sinceramente, grande coisa. Que diferença faz você ter mais visitação no seu site? Visita não paga o aluguel, não paga o 13º dos seus funcionários, não aumenta o seu lucro, não aumenta os resultados do seu produto, não faz a sua marca necessariamente ser mais conhecida. Visita, em primeira instância, é só custo. Você gasta com o seu domínio, com a hospedagem, com o desenvolvimento do conteúdo, com a geração de tráfego, com o monitoramento desse tráfego. E aí, no fim das contas, se você não tem uma métrica de sucesso, se você não tem um objetivo
que o conteúdo tem que cumprir, ele não serve para nada. Ele é simplesmente, como diz o Chris Goward, publicação grátis. Conteúdo sem conversão é só publicação grátis. O quinto erro mais comum é não acompanhar as métricas e fazer os ajustes no conteúdo. Se você está publicando conteúdo para a sua audiência, está fazendo com que a audiência se cadastre no seu site, está enviando um material que você julga que é de qualidade e não está tendo resultados, provavelmente tem algum ponto que não está bem amarrado, tem alguma coisa na sua estratégia que ainda não está funcionando da forma como deveria para as suas personas. Então lá atrás você definiu quem são as suas personas, com quem você quer falar. Depois você definiu objetivos para o seu conteúdo. Aí você definiu as métricas para esse conteúdo. E ainda assim você não está tendo resultado, é porque está faltando alguma coisa para amarrar a sua estratégia. Uma dessas coisas pode ser o sexto erro mais comum de conteúdo. Usar call to action ruim. Call to action é o quê? É a ordem que você dá para o seu usuário, a chamada de ação, para ele fazer alguma coisa dentro do seu site. Vamos pensar, por exemplo, que você quer coletar cadastros desses clientes. Então, dentro do seu conteúdo, você vai chamar para uma landing page para que esse usuário baixe um infográfico, um e-book, assista um vídeo ou baixe um folder com informações da sua empresa, seja lá qual for a tarefa que você quer que ele execute. Você está dando um conteúdo em troca de informação. Essa informação você vai utilizar depois para nutrir esses leads, né, esses clientes potenciais de mais informação, até que um dia eles decidam fazer negócio com a sua empresa. O objetivo do conteúdo é o quê? Acelerar esse processo, fazer com que as vendas aconteçam mais rápido, com clientes que estão melhor informados e que sabem o que querem comprar, que já te conhecem. Só que se você usa um call to action, uma chamada para ação que é ruim, você vai ter uma taxa de conversão baixa. Esse é o sexto erro mais comum que a gente vê em conteúdo. Muitas vezes o conteúdo é bom, mas a chamada para ação não está bem contextualizada. Ela não está acontecendo de uma forma eficiente. Então, você fazer um call to action eficiente, você chamar o seu usuário, o seu visitante para uma ação que realmente vai gerar negócios para a sua empresa, é um detalhe fundamental para o conteúdo funcionar. O sétimo erro mais comum é criar conteúdo, mas não ter audiência para esse conteúdo. Muita gente acredita que a audiência boa é só a audiência que acontece organicamente. Quando você posta alguma coisa no Facebook, você não alcança todos os fãs que te seguem. Se você tiver, por exemplo, 1000 fãs, a sua publicação vai alcançar mais ou menos 50 pessoas, 5% do total de fãs que você tem. Se você publica um texto e espera ele ranquear no Google para depois ele gerar tráfego para você, esse processo pode demorar semanas ou até meses se o seu site não estiver bem estruturado, se ele não for otimizado para o Google. Então, se você publica, se você cria conteúdo bom, mas não promove esse conteúdo, se você tem poucos fãs nas redes sociais, se você tem pouca interação com eles, se a sua lista de e-mails tem poucos leads, poucos clientes, você vai acabar não promovendo esse conteúdo, não fazendo com que ele chegue até a audiência. Então, é preciso ter uma estratégia muito segmentada e bem estruturada para que você consiga fazer o seu conteúdo chegar até as pessoas. Se você publica o conteúdo, mas ninguém vê esse conteúdo, é como se ele não existisse. É como se as pessoas não soubessem que você tem tanta coisa boa para oferecer. Agora eu vou te dar uma dica bônus. Eu falei dos 7 erros mais comuns que se comete no marketing de conteúdo. O bônus, o 8º erro, é não ter consistência. Ou seja, você faz as coisas sem planejamento. Você publica um conteúdo bom aqui, um conteúdo bom ali, mas não existe uma regularidade, uma consistência nesse relacionamento. Você não está oferecendo informação com uma frequência adequada, num volume suficiente e direcionado para as pessoas certas. Então não tem consistência, é um monte de peça solta e elas não se conectam entre si. Quando você consegue criar um planejamento e fazer o seu marketing de conteúdo funcionar de verdade, você consegue evitar os 7 erros. Vamos revisar os 7 itens? Os 7 erros mais comuns que as empresas cometem na hora de fazer o marketing de conteúdo. O primeiro deles é acreditar que conteúdo é só blog. Marketing de conteúdo é o conjunto das ações de conteúdo, é o conjunto dos tipos de conteúdo que você pode desenvolver. Esse vídeo, por exemplo, é conteúdo. Ele faz parte de um projeto de marketing de conteúdo. Ele não é só um post num blog. Esse post também existe com um vídeo dentro dele. Mas por si só, o blog não vai funcionar. O segundo erro é não definir as personas, as pessoas com quem você quer falar e para as quais você quer direcionar o seu conteúdo. O terceiro erro é não definir um objetivo para o conteúdo. É não saber o que você quer que as pessoas façam depois que elas consomem o seu conteúdo.
O quarto erro é não definir as métricas de sucesso. Como é que você vai medir se o seu conteúdo está funcionando bem ou não? E métrica de sucesso não é só page view e formulário de contato. Tem muito mais por trás para fazer a coisa toda funcionar. O quinto erro é não acompanhar essas métricas e fazer os ajustes na sua estratégia. Quando você coloca o carro na rua, é que você vai saber o que está funcionando e o que não está. O sexto erro é usar calls to action ruins, ou seja, chamadas para ação que não estão levando seus usuários a se cadastrarem e interagirem com o seu conteúdo. E o sétimo é criar um bom conteúdo, mas não promover esse conteúdo, não fazer com que ele chegue até as pessoas. Eu sou Rafael Reis Oliveira, obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim e a gente se vê online.